Vamos lá, pessoal. Vamos comentar então 5 questões de direito empresarial que foram cobradas no 35º exame. Olha só. Júlio de Castilhos, credor com garantia real da Companhia Cruz Alta em recuperação judicial, após instalada a Assembleia de Credores em segunda convocação, propôs a suspensão da deliberação sobre a votação do plano para que 3 cláusulas do documento fossem ajustadas. A proposta obteve aceitação dos credores presentes e o apoio da recuperanda. Considerando os fatos narrados, deve-se considerar a deliberação sobre a suspensão da Assembleia, e aí ele coloca uma hora válida, hora inválida, e pede que você identifique o motivo. O examinador está cobrando, na verdade, pessoal, o prazo pelo qual a Assembleia pode ser suspensa. Tá? Isso está na Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial, né? No artigo 56, olha só. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Parágrafo 9º, olha só, responde a questão. Na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação. Então, em outras palavras, o legislador está dizendo que, em sendo a Assembleia suspensa, seja pelo motivo que for, né, no caso aqui, pretendia-se a suspensão da deliberação, tendo em vista o pedido de ajustamento de 3 cláusulas do documento, ou seja, o plano, né? E essa suspensão poderia ocorrer pelo prazo de até 90 dias, né? Porque aí vai, volta documento, né? Minuta para lá, minuta para cá, aí tudo bem, tá ok, podemos colocar em votação. Esse prazo para que essa Assembleia seja encerrada, ainda que suspensa, né? É de 90 dias contado da data de sua instalação. Ok? É isso que diz aí o artigo 56, parágrafo 9º. De posse dessa informação, nós podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Essa suspensão é válida. Eis que é permitido aos credores decidir pela suspensão da Assembleia Geral. Maravilha, até a vírgula está tudo bem. Ó. Que deverá ser encerrada no prazo de até 15 dias contados da data da deliberação. Na verdade, é 90 dias contados do prazo da instalação e não da deliberação. Ok? Então, o erro está na justificativa, ou seja, o prazo de até 15 dias, e conta-se da data da instalação e não da deliberação que foi suspendida. Ok? Letra B é inválida. Nós já vimos que ela é válida, desde que ela ocorra em até 90 dias. Ou seja, a Assembleia Geral deverá ocorrer no prazo de até 90 dias, ok? Então, quando coloca aqui, ó, na letra B, que é inválida, já deixa assertiva incorreta. Mas vamos ler, ó. Eis que a Assembleia não pode ser suspensa. Nós já vimos que, de acordo com o artigo 56, parágrafo 9º, da Lei 11.101, ela pode sim ser suspensa. Nem vou ler o resto, tá? Letra C, pessoal, é o gabarito da questão. Olha só, eis que é permitido aos credores decidir pela suspensão da Assembleia Geral, que deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contados de sua instalação, tá bom? Então, é válida, sim, nos termos do artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101. Gabarito é letra C. Letra D é inválida. Nós já vimos que é válida, não vou nem ler para confundir mais a cabeça de vocês, tá? Gabarito é letra C, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 47. Riqueza Comércio de Serviços Eletrônicos Limitada sacou duplicata na modalidade cartolar em face de Papelaria Sul Brasil Limitada, que foi devidamente aceita com vencimento no dia 25 de março de 2022. Antes do vencimento, a duplicata foi endossada para Saudades Fomento Mercantil S.A. No dia do vencimento, a duplicata não foi paga. Porém, no dia seguinte, foi prestado aval em branco, datado pelo avalista Antônio Carlos. Acerca da validade e do cabimento do aval, dado na duplicata após o vencimento, assinar a afirmativa correta. E aí, o examinador vem e coloca aqui, é nulo, é válido, é nulo, tá? E coloca aí os motivos que você deveria identificar o erro ou não, tá? Pessoal, o gabarito está na Lei 5.474 de 68, a lei que regula a duplicata. Títulos de crédito é um assunto que sempre está na prova da OAB, se não na primeira fase, na segunda fase que fizer empresarial, tá? Então, é um assunto que você tem que saber para
e bem aí numa prova da ordem, ok? Artigo 12, olha lá, o pagamento da duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo o avalista equiparado àquele cujo nome indicar. Na falta de indicação, aquele abaixo de cuja firma lançar a sua. Fora desses casos, ao comprador. Parágrafo único. O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência. Então, o que está dizendo o parágrafo único do artigo 12? Que o aval, seja ele dado posteriormente ao vencimento da duplicata, ou anteriormente, ou no dia do vencimento, tanto faz, produzirá os mesmos efeitos, ok? Não interessa se foi endossado antes, tá? Se na data prevista não pagou a duplicata, ok? Não interessa se o aval foi dado em branco ou em preto, ok? O aval dado posteriormente à data do vencimento, seja ele da forma que for, ele é válido, ok? Diante desse conhecimento que está previsto aí que no artigo 12, parágrafo único da Lei 5.474, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, letra A. Esse aval dado após o vencimento do título é nulo. Já vimos que não é nulo, tá? Lá, ele fala, é nulo o aval após o vencimento da duplicata por vedação expressa do Código Civil, diante da omissão. Primeiro, a Lei 5.474 não é omissa, tá? E, se não é omissa, vale a regra especial sobre a norma geral, ok? De qualquer forma, não é nulo, tá? Letra B, é válido o aval da duplicata após o vencimento. Opa, até a vírgula está ok, olha lá. Desde que o título ainda não tenha sido endossado na data da prestação do aval. Acabamos de ver que não há nenhum tipo de requisito especial para a validade do aval no que tange a endosso ou não até a data do vencimento ou até a data da prestação do aval, tá? O fato de ele ter sido endossado, de a duplicata ter sido endossada ou não, não faz diferença, tá? O aval, ele é válido dado antes ou depois da data do vencimento do título. Letra C. É nulo o aval na duplicata cartular, sendo permitido apenas a duplicata escritural e mediante registro do título perante o agente escriturador. Não há essa diferença na lei entre duplicata escritural ou cartular, ok? A lei, no artigo 12, parágrafo 1, não faz nenhum tipo de diferença, tá, nesse sentido, e nós já vimos que o aval dado após a data de vencimento é válido. Portanto, aqui o é nulo também deixou a assertiva C incorreta. A letra D. É válido o aval dado na duplicata antes ou após o vencimento, por previsão expressa na lei de duplicatas. Ok? Gabarito a letra D, vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 48. A empresa de viagens Balneário Gaivota Limitada teve sua falência decretada como fundamento na impontualidade no pagamento do crédito no valor de R$610 mil. A relação de credores, apresentada pela falida para efeito de publicação, consta o crédito em favor do Banco Princesa S.A., no valor atualizado até a data da falência em mais de R$90 mil, ok? Garantido por constituição de propriedade fiduciária. Portanto, o Banco Princesa S.A. tem um contrato que lhe dá a propriedade fiduciária do bem que foi dado à empresa de viagens Balneário Gaivota Limitada, ok? Portanto, é um crédito com uma garantia bem forte. Ao ler a relação de credores e constatar tal crédito, é correto afirmar que, e aí, Lei 11.101, a Lei de Falência e Recuperação Judicial, no artigo 85, diz o seguinte, olha lá, o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Artigo 87, o pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. Artigo 88, olha lá, a sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. Portanto, esse bem não se submete aos efeitos de falência, tá? Já que, embora arrecadado, ele não vai entrar na ordem dos credores. Ele vai ser devolvido ao dono, ao proprietário que possui essa garantia fiduciária, ok? Então, olha só. Letra A.
O crédito do Banco Princesa S.A. não se submeterá aos efeitos da falência. Maravilha. Né? Ou seja, o bem arrecadado vai ser devolvido, não entrando como ativo na massa falida para ser pago de acordo com a ordem dos credores. Ok? Ele fica fora. E nós vimos aqui que, após a sentença, 48 horas depois que o juízo reconhecer esse direito, o bem será entregue, portanto, ao proprietário, ok? Olha só, então, continuando, ó, o crédito do Banco S.A. não se submeterá aos efeitos da falência e prevalecerão as condições contratuais originais assumidas pela devedora antes da falência perante o fiduciário. Maravilha, tá? Esse é o gabarito da questão. O fundamento é o artigo 85, 87 e 88 da Lei 11.101, tá? Letra B. O crédito banco Princesa S.A. submeter-se-á aos efeitos da falência. Não se submeterá aos efeitos da falência. Lá. Porém, o bem garantido pela propriedade fiduciária será alienado de imediato. Não será alienado de imediato. Ok? Ele será devolvido e não se submeterá aos efeitos da falência. Letra C. O crédito do Banco Princesa S.A. não se submeterá aos efeitos da falência. Opa, até a vírgula, tudo bem. Permitindo ao falido permanecer na posse do imóvel. Não é permitido ao falido permanecer na posse, já que, de acordo com a lei, ele deve ser devolvido. Tá? Letra D. O crédito do Banco Princesa S.A. submeter-se-á aos efeitos da falência. Não se submeterá aos efeitos da falência e não será pago na ordem dos créditos, já que ele será devolvido. O gabarito, portanto, é a letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal, questão 49. A fisioterapeuta Alejandra tem um consultório em que realiza seus atendimentos, mas atende também em domicílio. A doutora Alejandra não conta com auxiliares ou colaboradores, mas tem uma página na internet exclusivamente para a marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão interessante, né? Que vez em outra está na prova, está em qualquer prova de direito empresarial, porque é um tema importantíssimo para a disciplina. Olha só, artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil. Olha lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E aí, pessoal, olha só, eu fiz aqui uma ilustração de tal forma a nós trabalharmos esse assunto aí, que é os elementos de empresa. Primeiro, você já deveria saber o seguinte, que empresa é a atividade exercida pelo empresário. E empresário é a pessoa física ou jurídica que exerce a empresa. Isso é essencial aí para a resolução da questão. Então, olha só, a Alejandra possui consultório, tá? E ela exerce atividade intelectual. Na atividade dela, como está sendo exercida hoje, ela é importantíssima para a prestação de serviço. Ela presta serviço, tá? E provavelmente os pacientes dela vão até o consultório por causa dela, porque gostam do atendimento dela, porque confiam no trabalho dela, tá? Então, perceba que ela é autônoma, tá? Ela não é empresária. Por quê, professor? Porque ela não tem os elementos de empresa. Professor, quando que uma pessoa física ou jurídica que vende atividade de medicina, né, presta serviço de medicina, possui a característica empresarial? Simples. Uma clínica, né, vou dar um exemplo de uma clínica que possui diversos médicos especialistas, tá? Diversos médicos especialistas, todos muito competentes, muito gabaritados. Entretanto, todavia, essa clínica possui os elementos de empresa, ou seja, ela possui profissionalismo, ou seja, é ela, a pessoa jurídica, que presta o conjunto de serviços, ok? Porque se amanhã ou depois um médico ficar doente, ela pode substituir e
continuará exercendo a sua atividade econômica de prestação de serviço. Então, já falamos de profissionalismo, tá? A pessoa jurídica é profissional, tá? Não depende de uma pessoa física e exerce ou vende determinada atividade econômica, tá? Olha lá, ela ainda produz ou circula bens e serviços? Sim, né? No caso de uma clínica, ela tem lá oftalmologia, ortopedia, psiquiatria e assim vai, tá? E ela organiza essa prestação de serviço, ok? Ela tem diversas salas, consultórios, tá? Ela tem secretários, ela tem pessoal do administrativo que paga a luz, que paga as comissões para os médicos, que faz as declarações, seja para o fisco, seja para os planos de saúde. Então, é uma atividade organizada. Portanto, essa clínica que eu estou dando como exemplo, possui sim a característica de empresa, né? No caso de Alejandra, não há esses elementos, tá? Veja que ela possuir ou não colaborador não interessa, tá? Ela pode possuir sim uma secretária que ela vai continuar não tendo a característica de empresa, tá? Então, olha só, voltando para a questão, nós verificamos que a fisioterapeuta Alejandra não é ou não exerce atividade empresarial, ok? Ela é uma autônoma que exerce a atividade de forma simples, ok? Olha só, na letra A é o gabarito da questão, porque diz o seguinte, ó, não se trata de empresário individual em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não a atuação de colaboradores. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não interessa se ela possui ou não colaborador. Por quê? Porque o parágrafo único diz o seguinte, que não se considera empresária quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores. Tá? Portanto, com esse fundamento, artigo 966, parágrafo único, o gabarito é a letra A. Letra B, ó, trata-se de empresário individual em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviço com finalidade lucrativa. Olha só, não se trata de empresário individual, tá? Nós já vimos aí por quê, porque não tem os elementos de empresa, tá? Trata-se sim de uma profissional liberal e o fato de prestar serviço com a finalidade lucrativa não a torna empresária individual, tá bom? Letra C. Não se trata de empresário individual em razão de o exercício da profissão intelectual só configurar a empresa com um concurso de colaboradores. Aqui, olha só, o só deixou a assertiva incorreta, porque dá a entender que basta ter colaborador que será empresária individual, né? Que a pessoa física será empresária individual, quando na verdade deve haver a combinação de outros fatores, né, que são os elementos de empresa, para que essa situação jurídica seja configurada, ok? Letra D, trata-se de empresário individual. Nós já vimos que não se trata de empresário individual, e sim de profissional liberal, tá? Portanto, o gabarito é a letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 50. Pimenta Bueno, lojas de conveniência limitada, está realizando ampla divulgação de seu sistema de franquia empresarial para amelhar novas franqueadas e expandir seus negócios fora do estado de sua sede. Nesse sentido, você é consultado ou consultada como advogado ou advogada sobre o contrato de franquia empresarial e os direitos do franqueado. Assinar a opção que apresenta corretamente sua resposta. Então, olha só, Lei 13.966 de 2019, que trata aí da franquia, que atualizou o sistema jurídico de franquias, do contrato de franquia, né? E já foi cobrado aqui de tal forma que você deveria achar aí o erro e marcar a resposta correta. A resposta, pessoal, está no artigo 1º da lei. Olha só, esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual o franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a usar marcas ou outros objetos de propriedade intelectual sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não de produtos e serviços. É a literalidade. Olha só, letra A.
O franqueado tem direito de usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou de distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, tá? Continuando, agora nós temos que achar o erro, né? Da letra B, da letra C e da letra D. Olha só, letra B. O franqueado tem a garantia obrigatória por lei de exclusividade sobre o território de sua atuação. Não há essa obrigação legal, de acordo com o artigo 2º, inciso 11, a linha A. Olha só. Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado circular de oferta de franquia escrita em língua portuguesa de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado a linha A, ó, se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação, e neste caso, sob que condições. Então, não é garantida por lei, né? Na verdade, quem vai definir isso é o contrato, ok? Não há essa garantia por lei, obrigatória por lei, como diz aí a letra B. Portanto, obrigatória por lei deixou a assertiva B incorreta. Letra C. O franqueado tem direito de informações sobre as regras de concorrência territorial entre as unidades do franqueador e as suas, sendo a divulgação destas regras essencial no sistema de franquia. Olha só, artigo 2º, inciso 11. Dessa vez, a linha C. Olha só, se há e quais são as regras de concorrência territorial entre as unidades próprias e franqueadas. Portanto, não é uma das regras essenciais, porque ela pode existir ou não, de acordo com o artigo 2º, inciso 11, a linha C da Lei 13.966 de 2019, tá bom? Esse é o erro aí da letra C. Letra D, o franqueado tem o direito de realizar vendas ou prestar serviços fora do seu território, ou realizar exportações, sem que para isso dependa de autorização do franqueador. Olha só, o artigo 2º, inciso 11, a linha B responde, ó, se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora do seu território ou realizar exportações. Portanto, ó, a expressão se há possibilidade na linha B do inciso 11 do artigo 2º da Lei 13.966 dá a entender que depende sim de autorização contratual do franqueador. Tá ok? Portanto, o gabarito é a letra A. Com isso, nós terminamos aí a correção de 5 questões de direito empresarial. Com isso, eu espero ter ajudado aí os seus estudos. Boa prova.